Fazer a leitura da palavra do Senhor. Eu acredito que cada irmão está com a sua espada na mão aí, a Bíblia Sagrada. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 27 até o 30. Filipenses, capítulo 1, versículo de 27 até o 30. Diz assim a verdade de Deus: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espantei dos que resistem, que para ele, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, diz de Deus. Porque a vós vos foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis está em mim. Amém, meus amados irmãos? Essa é a gloriosa palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 1, versículo 27 ao 30. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Ana Nádia Novaes, irmã Cida Dantas, irmã Sheila Febe. Eita, glória a Deus. Aleluia. A irmã botou Deus, continue te abençoando com a sabedoria vinda do Senhor. Amém, meu irmão. Eu preciso de muita sabedoria do céu. Deus abençoe a irmã Maria José de Lima, irmão Jaime Freire, meu nobre irmão e amigo aí do Belém do Pará, irmã Silvana Danilo, irmão Gessino, irmã Marleide, casal do céu, irmão Davi Oliveira, meus netinhos Mateus e Pedro, Deus abençoe. Meu genro Presbítero Fernando, minha filha Lina em Salgueiro, Deus abençoe irmã Edna e o nosso amado irmão Gilmar, casal do céu aqui de Vitória de Santo Antão. Eita, que Jesus maravilhoso esse nosso. Meus amados irmãos, ore para o Senhor nos abrir a porta da palavra. Faz um esboço. Preocupado, meu Deus, o que eu vou falar? Faz um esboço, mas o Espírito Santo conhece a necessidade de cada um de nós. Glória a Deus. E que nós possamos verdadeiramente, irmãos, ser só canais no qual o Espírito Santo possa operar. Eu sou vaso de barro, o poder pertence a Deus. Que o Senhor possa usar o vaso de barro e falar conosco nesta noite, aquilo que nós precisamos. Nessa noite, baseado no texto que nós lemos, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o seguinte tema: o combate da fé do Evangelho. O combate da fé do Evangelho. Porque ele disse aqui, no versículo 27, ele diz: combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então, pensando nisso aqui, eu meditei: o combate da fé do Evangelho. Glória a Jesus. Existe um combate com relação à fé. Glória a Deus. Existe uma guerra, existe uma batalha, irmão. Porque o alvo do inimigo é roubar a nossa fé. Então tem um combate travado. Né? Enquanto Deus ele fica lutando para que a gente confie nele, já fica lutando para a gente desacreditar em Deus. E fica essa guerra, essa batalha, para que a gente tire a fé de Deus e coloque a fé em outra coisa que não seja Deus. Essa é a batalha dos séculos. Começou lá no Jardim do Éden, vai até o dia do arrebatamento da igreja, até o dia do juízo final, até o dia do último ano morrer, esse combate, essa batalha tremenda. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, veja, a Bíblia diz, lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, diz assim: o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Veja como é que o apóstolo Paulo descreve o Evangelho. A palavra Evangelho é boa notícia. Quando ele diz, Jesus prega o Evangelho, Paulo disse: eu vou pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? Isso é o poder de Deus. Para quê? Para salvar todo aquele que crê. Glória a Jesus. Veja, é poder para salvar toda criatura. Porque ele decide por todo mundo e prega o Evangelho a toda criatura. E por que toda criatura não é salva? O Evangelho tem poder para salvar toda criatura. É porque ele só atinge quem crê. É o poder para quem crê. Se não crê, perde a bênção. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Por que será condenado? Só por um motivo: porque não creu. Veja como uma coisa é séria. Glória a Jesus. Outra pergunta: por que é necessário o poder de Deus
para salvar o homem dos seus pecados. Porque é necessário o poder de Deus. Porque o homem não consegue, pelas suas próprias forças, se livrar dos seus pecados. Porque é necessário. Veja como uma coisa é séria. O Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem dos seus pecados. Porque é necessário esse poder. É porque nós mesmos não temos. Veja, irmão, uma coisa é séria. Adão e Eva, né, antes de perder o paraíso, o que é que eles perderam? Eles perderam a fé na palavra de Deus e acreditaram na mentira do diabo. Veja, antes de perder o paraíso, eles perderam uma coisa mais preciosa, muito preciosa. O que perderam, irmão Abraão? A fé na palavra de Deus. Porque quando eles perderam a fé em Deus, eles perderam a fé naquilo que Deus disse. Foi o que Deus disse. Deus disse, olha meu filho, de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma. Por quê? Porque ninguém come morre. Pronto. Então, enquanto eles acreditaram nessa palavra, eles estavam de posse do paraíso. Eles tinham o paraíso. Enquanto eles acreditaram nessa palavra, tinha comunhão com Deus. Enquanto eles acreditaram nessa palavra, era céu e terra, era a mesma creio. Enquanto eles creram em Deus, viviam na presença de Deus, na felicidade eterna. Glória a Jesus. Mas na hora que eles perderam a fé na palavra de Deus, como é que eles perderam a fé na palavra do Senhor? Quando eles colocaram a fé em outra coisa, eles acreditaram na mentira do diabo. Na hora que eles creram na mentira, então eles perderam a fé na verdade. Eu não posso acreditar ao mesmo tempo, uma mão eu creio na verdade, com outra na mentira. Não existe isso. O coração se inclina para um dos lados, porque é com o coração que se crê. Então, enquanto eu creio com o coração na verdade, eu estou com o Deus da verdade. Em Deus eu estou na verdade. Na hora que meu coração se inclinar para outra coisa que não seja Deus, ou que não seja a palavra de Deus, que não seja a verdade, aí eu vou crer na mentira. E a Bíblia chama isso de incredulidade, ou seja, eu não creio em Deus, na palavra de Deus. Posso crer em muitas coisas, eu sou incrédulo. O que é o incrédulo? É aquele que não crê na palavra de Deus. E a Bíblia diz, quem não crê em Deus faz de Deus mentiroso. Está lá em 1 João, na epístola da 1 João. Então, quando eles não acreditaram, o diabo estava chamando Deus de mentiroso. Veja uma coisa é séria, irmão. Porque muitas vezes a pessoa não está chamando com a boca Deus de mentiroso. Mas quando ele acredita numa mentira, que aquela mentira é oposta à verdade de Deus, ele está dizendo que Deus está mentindo. Foi isso que o Satanás inculcou na mente de Adão e Eva lá no paraíso. Veja, irmão, o homem foi criado para viver pela fé. Deus criou o homem para isso, para ele viver pela fé. Se ele não crê em Deus, ele vai crer nas mentiras do diabo. Ele foi criado para isso. O justo, veja que é de Romanos 1,17. Ele diz, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aqui em Romanos, a gente vê o Romanos 1,16, agora Romanos 1,17. 1,16 diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O 17, porque nele, quer dizer, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Glória a Jesus, glória a Deus. Então observe, o homem foi criado para ver pela fé. O que é que diz a Bíblia aqui em Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, de 1 a 6. Hebreus 11, de 1 a 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vê, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Por ela quem? Pela fé. Aí ele começa dizendo, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito o que é aparente. Versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons. E por ela, quer dizer, pela fé, depois de morto, ainda fala. Versículo 5, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Aí o versículo 6, eu quero concluir. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Segundo, e que é galardoador dos que o buscam. Deus nos criou para viver pela fé, ou seja, Deus nos criou para viver totalmente dependente dele, numa vida de dependência, vida de fé e de dependência. Nenhum ser humano pode viver independente de Deus. Deus não criou a criatura com essa estrutura para viver independente. Só quem pode ser independente é Deus, ele é o autoexistente. Nós somos criatura.
Então nós fomos criados para depender do Criador. É fé totalmente dependente. Então enquanto eu depender dele, eu crer nele, eu confiar nele, estou indo bem. Mas na hora que eu deixar de crer na palavra de Deus, em Deus, aí eu vou começar a caminhar mal. Eu vou crer em outra coisa, que eu fiquei para crer. O coração vai se abraçar com alguma coisa. Ou ele se abraça com a verdade e segue Deus, ou ele se abraça com o erro e segue o inimigo das nossas almas. Veja, irmão, uma coisa séria, meu irmão e meu amigo que está me escutando. Veja a importância de conhecer a verdade, a gente acreditar na verdade. Veja a importância da gente saber discernir entre a verdade e a mentira, entre aquilo que é certo e aquilo que é mentira, aquilo que é errado, para o coração não abraçar aquilo que é falso. Glória a Jesus, glória a Deus. Veja, irmão, o Filho de Deus, para salvar o homem dos seus pecados, ele pagou um preço muito alto, muito alto. Veja, o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Então, para Jesus vir, para nos salvar, o sacrifício foi muito grande. O Pai enviando seu Filho, enviando ele como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Oh, glória a Jesus. Veja, aqui a palavra do Senhor diz aqui, nós estamos em Filipenses, que ele sendo Deus, ele se fez homem. Essa vez foi o primeiro sacrifício. Ele sendo Deus, se fez homem. Aqui está aqui, ó, Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 7. Pelo primeiro sacrifício grande que ele fez. Filipenses 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele é que preço, irmão. E como homem, ele viveu pela fé, na total dependência do Pai, na unção do Espírito Santo. Veja, ele se esvazia de si mesmo, toma a nossa forma humana, né? E como homem, ele se submete totalmente ao Pai, à direção, na unção do Espírito Santo. Quando ele chega na sinagoga de Nazaré, depois de ser batizado por João, ele abre o livro do profeta Isaías, e lê Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para... Aí começa a pregar o Evangelho. Ele me ungiu para a missão para a qual eu vim à terra. Quando ele vai nascer, quando ele foi gerado no ventre da Virgem Maria, né? O que acontece? O anjo disse para José, o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E no nome dele já estava a missão extraordinária que ele vinha. Então os irmãos observem, ele estava na unção do Espírito Santo, total dependência do Pai. Ele saiu de si do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus o Salvador viveu na total dependência do Pai. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que ele não agradou a si mesmo. O irmão vê que em todo o tempo era Jesus sempre orando. Jesus, como homem, veja, passava a noite em oração. Lucas diz que ele passou a noite em oração, para no outro dia escolher os 12 apóstolos. Ele passou a noite lá no Monte da Transfiguração lá. Vê que coisa linda. No outro dia está expulsando lá os demônios. Passou a noite em oração. Enquanto todo mundo vai dormir, ele está em oração ao Pai. No outro dia, quando ele chega no templo, tem uma mulher para ser apedrejada, ele tem que resolver uma casa. Então veja, irmão, naquela dependência, na direção, e o Pai dizendo as obras para ele fazer, o que ele ia fazer, o que ele ia realizar no poder do Espírito Santo. E que coisa linda, que vida extraordinária o Salvador viveu. Né? Como Deus se fez homem, né? o homem modelo, o exemplo para todos os homens a ser seguido, é nosso Senhor Jesus Cristo. Né, com total dependência do Pai. Ele assumiu a forma de um servo aqui é escravo, veja, irmão, e ele veio e assumiu a posição mais baixa. Já que ele é rei do rei, senhor do senhor, ele podia ter vindo para cá e ter nascido como um rei, ser rei, sentar no trono e mandar, ele podia, porque ele não se fazia, ele é rei do rei, senhor do senhor, mas ele assumiu a forma de um escravo, de um servo para servir. E disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida, aleluia, pelos homens, né, pelo ser humano, pela raça humana. Veja que coisa séria, irmão. Então ele assumiu essa posição. Os irmãos lembram que na última ceia ele tira a roupa, bota uma toalha e lava os pés dos apóstolos. Ele estava sempre servindo. Eu vi um certo escritor dizendo que Jesus era o rei que servia.
Glória a Jesus. Ele disse, meu pai trabalha até agora e eu também. Ele servia de manhã, de tarde, na hora que chegasse, ele estava sempre pronto para servir. Em outras palavras, ele como homem, ele viveu 100% para os outros. O Espírito Santo e Jesus Cristo ali como homem, dirigindo, orientando ele, é para servir aos outros. Os irmãos observem, ele não usou o poder extraordinário dele, o extraordinário em benefício próprio. Bom, lembra quando Satanás estava tentando ele, disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ele tinha poder para transformar, que estava com fome, estava jejuando, mas ele não transformou. Mas lá no deserto, quando a multidão estava com fome, ele pegou 5 pães e 2 peixes e multiplicou e a multidão se alimentou. Glória a Jesus. Ele pede água, a mulher samaritana, ela nega. Né? Na cruz do Calvário, ele pede água, é negado também, ele dá um fel, dá um vinagre com fel. Mas ele grita assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque crê em mim, como diz a Escritura, rio de água veio correrão no seu interior. Então, ele se doou pelos outros. Ele vivia 100% para servir as pessoas, na total dependência do Pai, na unção e na direção do Espírito Santo. Eita, que vida linda, que vida extraordinária fala do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Vê que coisa linda, irmão. Paulo, o alvo do apóstolo Paulo era ser como Jesus, era imitar Jesus Cristo. E ele disse, me imito como eu imito ele. Eita, que bênção do céu. Glória a Jesus. Então ele assumiu essa posição de céu. Ele venceu as artimanhas de Satanás e o aniquilou. Lá em Mateus, no capítulo 4, versículo de 1 a 10, vamos ver ali, na hora que Jesus é batizado por João Batista, a Bíblia diz que ele é conduzido, o Espírito Santo desce sobre ele, né? E ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto. E ali ele passa 40 dias jejuando, e ali 40 dias ele é tentado por Satanás. E o diabo se aproxima, imagina a quantidade de tentação que ele sofreu durante aqueles 40 dias. Mas aí o Evangelho resiste só 3, mas eu creio que não só foi 3 ali, deve ter tentado ele os 40 dias. Tentação forte. O Satanás não mandou nem um demônio, o chefe mesmo veio. O chefe dos demônios foi quem veio para tentar Jesus Cristo. É o cabeça, é o Golias. Né? E a primeira tentação foi essa: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pão. Aí Jesus venceu pela palavra, vai-te, Satanás, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra procede dos lábios de Deus. Veja, irmão, como é que o diabo ataca a pessoa. Ele vai no ponto fraco, diz, Jesus está fraco ali, está sem comer, está com muita fome, ele vai cair na tentação. Mas perdeu. Adão caiu num jardim lá, cheio de fruta, de flor, a barriguinha cheia. E Jesus jejuando, o diabo disse, vou pegar ele. Mas não pegou, porque ele estava na direção do Espírito Santo e na total dependência do Pai. Veja que exemplo para nós, maravilhoso. Vai-te, aí resistiu com a palavra, está escrito, está escrito. Veja, irmão, muitas pessoas não dão valor à palavra do Senhor. Mas essa palavra aqui, a Bíblia, ele diz, nem só de pão verá, mas de toda a palavra que sai dos lábios de Deus. A palavra de Deus, a gente deve armazenar ela em nosso coração. Quando o diabo tenta ele de novo, ele repete a mesma coisa com a palavra. O diabo leva Jesus no pináculo do templo e manda ele saltar lá de cima. Pode pular. Né? Porque está escrito, aí cita a Bíblia também, se o Salmo 99, os teus anjos darão ordem a teu respeito para te guardares, para que não tropece teu pé em pedra. Aí Jesus volta com a palavra para ele, disse, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Não tinha jeito, ele vence pela palavra. E no final, o diabo quer agora que Jesus se adore ele, mostra todos os reinos do mundo, leva Jesus no alto monte e diz a Bíblia, mostra todos os reinos do mundo, as glórias desse mundo, aquilo que atrai os seres humanos aqui. Riqueza, fama, ouro, tudo desse mundo. Aí diz a Jesus, tudo isso te darei, se prostrar e me adorares. Se te prostrar e me adorar. Veja o alvo de Satanás que era, que Jesus adorasse ele. Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, aí cita a Bíblia de novo, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Então veja a importância, irmão, de meditar na palavra do Senhor, a espada do Espírito Santo. Para na hora da luta, da tentação, quando ele vier com pensamento maligno na mente da gente, a gente tem armazenado a palavra, aí a gente diz, está escrito, está escrito, está escrito. Por exemplo, na hora da doença, quando a doença chega, o que é que a gente faz, o que é que a gente fala, o que é que a gente pensa? A gente pensa aquele versículo, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e carregou nossas doenças. E pelas suas feridas fomos sarados. Essa é a palavra que vem para a gente combater as enfermidades. Glória a Jesus.
né? Tá faltando alguma coisa, tá faltando, que falta, em todo lugar falta alguma coisa. Mas aí vem a palavra, o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Ou como disse Abraão, Deus proverá. E assim vai, irmão. Eu sei que tem promessa para cada situação da nossa vida. Nós temos uma palavra do Espírito Santo para rechaçar o inimigo. Temos uma palavra para vencer, porque a palavra é a espada do Espírito Santo de Deus. E aí, Jesus aniquilou, está lá em Hebreus, no capítulo 2, e o versículo 14. Lá em 1 João diz que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. E aqui em Hebreus 2:14 está escrito, Hebreus 2:14, assim, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Então ele não somente venceu, mas aniquilou. Glória a Jesus. Veja, irmão, que Jesus lindo. Ele está do nosso lado. Quando você está do lado de Jesus, você está do lado vencedor. Quando a pessoa vai para a mentira, para o erro, ele vai para o lado do diabo, vai para o lado perdedor. Jesus já aniquilou o diabo, irmão. Veja que uma coisa é séria. Muitas pessoas prosseguem no erro, sabendo que estão do lado errado, sabendo do lado perdedor. Só está do lado verdadeiro, do lado vencedor, se estiver do lado de Jesus, que é ele o vencedor, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o juiz dos vivos e dos mortos. Oh, glória a Jesus. Ele que vai governar, aliás, ele é o governante do universo. Só ele salva, só ele cura, só ele batiza com o Espírito Santo, só ele liberta, só ele santifica, só ele transforma. É ele, a palavra é ele que dá a palavra, ele é a palavra de Deus, ele é Deus. Veja que coisa séria, irmão. Glória a Deus. E outro detalhe, ele como homem venceu todas as tentações desse mundo. Veja, irmão, uma coisa séria. Nenhum homem foi tentado como Jesus, nenhum ser humano, nem homem nem mulher. O diabo atacou de todas as formas, o mundo, tudo atacou Jesus, tentou para ele cair. Mas a Bíblia diz em Hebreus, aqui em Hebreus, eita, essa epístola de Hebreus é do céu mesmo. Glória a Deus. Hebreus, aqui deixa eu ver onde é que está escrito aqui. Eita, Jesus maravilhoso. Hebreus, cadê Hebreus 4 e o versículo 5. Vê como é que diz aqui. Hebreus 4, 4 e 5. Eita, Jesus bom. Diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Eita, meu Pai. Está aqui em Hebreus, irmãos. Ele foi tentado em tudo, mas contudo não pecou. Foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Eita, Jesus. Glória a Deus. Então veja que Jesus maravilhoso. Ele foi tentado em tudo. Muita gente é tentado e cai, que a tentação não é pecado. Eu posso ser tentado, você pode ser tentado. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, em todas as coisas, ele foi tentado, mas ele não caiu, não fracassou. Louvado seja Deus. E é isso que a palavra do Senhor nos afirma. Glória a Jesus. Outro detalhe, irmão, ele venceu a morte. Morreu, como todo ser humano morre, Jesus morreu. Se alguém dissesse, Jesus morreu, todo mundo não acredita, ele era um homem, morreu. Agora, o problema é que a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Aí só quem acredita é quem é crente, é quem crê na verdade. Todo mundo crê que ele morreu, mas só quem crê na morte de Jesus Cristo, glória a Deus. Só quem crê na morte do Salvador, meus amados, é aqueles que recebem ele como seu Senhor e seu Salvador pessoal. Está no YouTube já? Tá não. Meus amados, nós não estamos no YouTube hoje. Né? Tá no Face e no Instagram. Nós estamos só no Face e no Instagram. A secretária está avisando aqui. Glória a Jesus. Eita, que Jesus maravilhoso esse nós. Então veja, irmão, ele venceu a morte. Foi o único que venceu a morte. Muitas pessoas morreu, ressuscitou, mas voltou a morrer de novo. Lázaro fazia 4 dias que tinha morrido, morreu. Aí Jesus chegou, ressuscitou ele, mas depois ele morre de novo. A filha de Jairo morreu, Jesus ressuscitou, mas ela morreu de novo. É o filho da viúva Naim, ressuscitou, morreu de novo. Lá no Antigo Testamento, Elias orou e um menino ressuscitou, filho da viúva, mas morre. Mas Jesus ressuscitou dos mortos e não morreu mais. Quando chegaram no túmulo, cadê quando o túmulo estava vazio? Porque ele ressuscitou num corpo glorificado. Glória a Jesus. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Ele é coisa maravilhosa. Ele venceu a morte. Está lá no livro do
Como é que diz a palavra do Senhor? Apocalipse 1, 17, 18. Diz assim, olha, João dizendo aqui, eu quando ri, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tem a chave da morte e do inferno. Olha que coisa linda, irmão. Ele não somente venceu a morte, mas está com a chave da morte e está com a chave do inferno também. Glória a Jesus. A porta que ele abre, ninguém fecha. Mas a porta que ele fecha, ninguém abre também. Se a pessoa for encerrada no inferno, entra lá, não sai mais. Glória a Jesus. A chave está com Jesus. Oh, aleluia. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. É por isso que ele vai ser e é o juiz dos vivos e dos mortos. Ele tem toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. Os anjos, arcanjos, querubins, serafim, todos os seres celestiais se prostram diante dele, adoram ele, porque ele é Deus. Veja que coisa linda, meus amados irmãos. Eita, que Jesus lindo. Então ele venceu a morte e retornou para o seu trono de glória. Lá na oração, na última oração que ele fez, lá no capítulo 17, ele pede ao Pai, que ele retornar àquela glória que tinha com ele antes que o mundo existisse. Eita, menino. Glória a Jesus. Né? Acho lindo ele dizendo isso. Pai, quero que glorifica teu filho. Ele disse, eu quero que onde eu estiver, eles estejam também. O irmão leia o capítulo 17 de João, onde o Salvador fala sobre a glória que ele tinha com o Pai, antes que o mundo existisse. Eita glória. E ele diz assim no versículo 17, 24 de João, Pai, aqueles que me deste, querem que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Então veja, irmão, coisa linda, ele retorna à glória, ele agora está sentado no seu trono de glória, à direita do Pai, e ele faz uma promessa linda lá em Apocalipse. Ele diz, quem vencer como eu venci, também vai se assentar comigo no trono do meu Pai. Veja que promessa extraordinária. Veja que bênção, irmão. Deus, Jesus, tudo tem preparado para nós. Mas há uma guerra, há um combate. E lá do trono de glória, ele enviou o Espírito Santo. Para quê? Para convencer o homem do seu pecado. Veja, o Espírito Santo veio para nos convencer dos nossos pecados. No dia de Pentecostes, nós estávamos lá tudo reunido. De repente, a Bíblia diz, veio do céu um som veemente e impetuoso. Né? Encheu toda a casa, foram vistos por ele língua repartir como que é de fogo. Eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo conseguia que falasse. Por quê? Todos foram cheios do Espírito Santo. A igreja recebe o Espírito Santo. Terceira pessoa da Santíssima Trindade. E ali eles saíram cheios do Espírito Santo. Glória a Jesus. Quando Pedro se levanta e prega o seu primeiro sermão, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça, do juízo, 3.000 almas. E assim vai. A igreja se explodiu pelo mundo todo pelo poder do Espírito Santo. Agora veja, irmão, o pecado do qual o Espírito Santo vem convencer o homem, está lá em João, no capítulo 16, versículo de 7 a 9. Ele diz aqui, João 16, de 7 a 9. Jesus diz, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Agora veja o 9. Do pecado, porque não crê em mim. Então, veja o pecado que vem convencer o mundo. O pecado da incredulidade. O alvo do Espírito Santo no coração do homem. Para arrancar a incredulidade. Né? Ou a crença em qualquer coisa que não seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para eu colocar o homem para crer em Jesus, na palavra do Senhor, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, na obra do Calvário, a obra consumada. E quando o homem crê, ele é salvo. Quando ele crê, é justificado. Quando ele crê, o Espírito Santo toma posse do coração dele. Oh, aleluia. Quando essa verdade penetra no coração, não, as algemas do pecado é quebrado. Eita, que Jesus grande e poderoso. Veja, então quando o homem crê em Jesus, ele crê em quê? A Bíblia diz, ele crê na verdade. Na verdade que ele crê, João 8, de 31 a 32. Eita, evangelho lindo esse de João. Veja quando a gente crê em Jesus. Veja aqui, João 8, a partir do 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Então, quando você crê em Jesus, você crê na verdade. Glória a Deus, glória a Jesus. E o resultado, a pessoa é liberta das algemas do pecado, que é a mentira. Quando crê em Jesus, crê na verdade. Aí as algemas da mentira, porque a mentira só fica até a verdade chegar. A verdade é luz, a mentira é treva. Então, quando a luz brilha, as trevas desaparecem. Quando a verdade chega no coração, o que tiver de treva, de mentira, tem que pular fora. Glória a Jesus. Jesus é a verdade, o Pai é a verdade, o Espírito Santo é o Espírito Santo da verdade, a palavra de Deus é a verdade. Por isso Jesus disse em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Então ele é liberto. E outro detalhe, quando ele crê em Cristo, quando ele crê na verdade, ele é liberto das garras do pai da mentira, que é o diabo. Está lá em João também, capítulo 8, versículo 44. Mas só deu João. Veja, Jesus dizendo para os judeus ali que não cria nele, vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja que coisa séria, meus amados irmãos. Então, quando a pessoa crê em Jesus Cristo, que crê na verdade, então ele é liberto do poder do pecado, que é a mentira, né? As algemas quebradas, e é liberto também do pai da mentira, que é o diabo. Glória a Jesus. E a verdade inunda ele, Jesus enche o coração dele. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Resultado, irmão, e o Filho de Deus, Jesus, né, pelo seu Espírito, ele vem habitar no homem, para que o homem possa viver a mesma vida de fé do Filho de Deus, ou seja, totalmente dependente de Deus. Você crê em Jesus, recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador, o Espírito Santo vem morar dentro de você, ou seja, Cristo habita pela fé, pelo seu Espírito no seu coração. E o resultado, para viver aquela vida de fé que ele viveu aqui, vive em nós. Aí Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 2, o versículo 20, ele fala sobre essa realidade, que deve ser uma realidade para todos nós, para todos os cristãos. Veja o que é que Paulo diz aqui em Gálatas 2:20. Porque às vezes, irmão, a gente escuta o apóstolo Paulo falar, e a gente não quer porque Paulo era apóstolo, é para ele, mas a realidade do Evangelho, os princípios do Evangelho é para Paulo, é para os apóstolos, é para os discípulos, é para a igreja de todos os tempos. O que Paulo diz aqui, Gálatas 2:20, ele diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora ele não para aí. E a vida que agora vive na carne, ou seja, no corpo, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Observe, ele não diz aqui, vive na fé no N-O do Filho de Deus, mas do Filho de Deus. O Filho de Deus vive aquela fé. Que fé? Aquela total dependência do Pai, ou seja, total dependência, ou seja, na direção do Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo exemplifica isso lindo na vida dele. Paulo fazia o que queria, perseguia, matava cristão, até que se encontrou com Jesus. No encontro com Jesus Cristo, Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele cai cego e diz, Senhor, já chama Senhor, o que queres que eu faça? Quando diz Senhor, está dizendo que eu sou um servo. Aí Jesus dá a primeira ordem para ele, entre na cidade, porque lá vão lhe dizer o que você deve fazer. Aí já obedece, vai passar ceguinho, mas vai. E lá passa 3 dias sem ver, sem comer, jejuando e orando. E lá Jesus já começa a dar revelação para ele que ele está orando. E fala com um discípulo chamado Ananias, lá em Damasco, diz, olha, vá na casa de Judas, porque lá tem um homem de Saulo, tem um homem chamado Saulo de Tarso, que está lá orando. E ele viu que numa visão, se entrava lá, orava por ele, para ele voltar a ver, e ser cheio do Espírito Santo. E Ananias vai lá. E Ananias, quando chega lá, os irmãos já sabem da história. E quando impõe as mãos sobre ele, ele volta a ver, se levanta, é batizado, é cheio do Espírito Santo. Mas o que eu estou querendo dizer, irmão, é que a partir dali, o apóstolo Paulo morre. Né? Saulo de Tarso morre. Agora é Paulo. Agora o Espírito Santo vai conduzi-lo, dirigi-lo. Ele agora não faz mais o que quer. Ele agora pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? E não só foi naquela vez, não. Em todas as vezes. Paulo, até pregar o Evangelho, perguntava, Senhor, onde é que o Senhor quer que eu pregue o Evangelho? É para ir para onde? É para ir para a Bitínia? É para ir para a Ásia? É para ir para a Europa? Para onde é que o Senhor quer que eu vá? Ele ia na direção do Espírito Santo.
Quando ele escrevia as cartas, ele dizia, se for da vontade de Deus, eu estarei em tal lugar. Se Jesus permitir, estarei aí. Meu desejo é aí, mas se Deus permitir, veja, que ele vivia na direção do Senhor. Às vezes passavam pouco tempo num lugar, às vezes passavam mais tempo no outro. A vida do cristão, irmão, da igreja de Cristo, nesse sentido, é como a vida de Israel no deserto. Né? O deserto, Deus guiava o povo ali por meio de dia, tinha uma nuvem que fazia sombra, de noite uma coluna de fogo, para guiar Israel. Quando a nuvem parava, Israel parava. Quando a nuvem andava, Israel andava. Então ele seguia a nuvem, a direção do Senhor. Então nós temos essa direção. Nós temos a direção do Espírito Santo e a direção da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra ilumina o caminho e o Espírito Santo dirige nesse caminho iluminado pela palavra do Senhor. Porque o Espírito Santo, ele trabalha de acordo com a palavra do Senhor. Qualquer espírito por aí que aparecer contra a palavra de Deus não é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Veja como uma coisa é séria, meus irmãos. Glória a Jesus. Então veja, ele não somente crê na verdade quando ele aceita Jesus, mas ele ama a verdade. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado no seu coração. Uma vez que você crê em Jesus Cristo com todo o seu coração, você crê na verdade, aí tem um detalhe, como você creu de coração na verdade, aí o amor de Deus é derramado no seu coração, aí você passa a amar a verdade. Glória a Deus. Veja aí Romanos, capítulo 5, versículo 5, o que é que o apóstolo Paulo diz para nós? Romanos 5, 5, ele diz assim, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eita, glória a Jesus. Amém, meus amados? Veja como uma coisa é linda. Então o amor, ele não somente acredita, mas ele ama de coração a verdade. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, e o versículo 15 de Efésios, ele diz assim, Efésios 4 e 15. Vamos ler a palavra, não, porque a palavra de Deus é melhor sair só citando ela. 4 e 15 de Efésios. Ele diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Fé e amor genuíno, anda junto. É as duas perninhas que levam para o céu. Fé e amor, fé e amor, fé e amor, até chegar no céu. Glória a Jesus. Então a fé verdadeira em Jesus Cristo, na verdade, nos liberta. E o amor de Deus é derramado no coração. E aí fé e amor anda colado, anda junto. Porque a verdadeira fé atua por caridade, ou seja, atua por amor. Mas não é esse amor que as pessoas falam. Tem pessoa que fala num amor sem ser esse amor do Espírito Santo. O amor de Deus é o amor que obedece à palavra do Senhor. Mas tem muita gente por aí que não obedece à palavra dele, tem muito amor, faz muita caridade sem obedecer à palavra do Senhor. Então esse amor não é o amor do Espírito Santo derramado no nosso coração. É sério, irmão. A pessoa quer criar um amor diferente da palavra. Eu não creio na Bíblia, eu não creio no Antigo Testamento, eu não creio, aí não creio não, mas eu amo muito, eu faço muita caridade, então esse amor que não crê na palavra é falso. Porque Jesus disse em João, no capítulo 14 e versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra é dele. Então se eu digo que eu amo a Deus, eu não guardo a palavra dele, então esse amor é falso. Não é o amor do Espírito Santo, é o amor de Deus derramado no nosso coração. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 10, vejam o que é que o apóstolo Paulo diz. 2 Tessalonicenses 2 e 10, ele diz assim, ele está falando sobre a vinda do anticristo. Veja, irmão, alguma coisa é séria. E o anticristo está para vir, está a aparecer, porque o anticristo vai vir antes de Cristo. Antes de Cristo vir para o juízo, ele vai vir, porque Jesus disse assim, eu vim em meu nome, ele sendo Cristo de Deus, e disse para os judeus, eu vim em nome de meu Pai e vocês me receberam. Se outro vier no seu próprio nome, vocês vão receber. Ele está falando do anticristo que vai vir no nome dele e os judeus vão receber. Veja como uma coisa é séria, vão acreditar que ele é o Cristo, mas na verdade ele é o anticristo. Quando o verdadeiro Cristo aparecer, aí vai, com a sopro da sua boca, vai destruir o anticristo que vai estar no mundo na época. Veja, irmão, o que é que Jesus está dizendo? O que é que Paulo diz aqui pelo Espírito Santo? 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 9. A esse, falando do anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. É por isso que vai enganar muita gente. Ele vem com poder, sinais e prodígios de mentira, para iludir as pessoas. Vai fazer descer fogo do céu, vai fazer muita coisa. Esse anticristo, ele vai dizer, hoje chove aqui,
num chavali, vai fazer coisas terríveis. Aí as pessoas vão crer nele, porque ele é anticristo, ele é chamado de iníquo, ou seja, o desordeiro sem lei. Imagina, os homens hoje detestam a lei. Quando esse camarada chegar dizendo que é Cristo, dizendo que todo mundo vai adorar ele e que não precisa obedecer lei nenhuma, os homens vão amar, vão abraçar, vão dizer assim: esse era que era o Deus para vir ao mundo, que as pessoas gostam do pecado, do desmantelo. Aí vão se agarrar com o anticristo, vão ter ele como seu Deus. Veja, irmão, uma coisa é séria. Quando se fala em santidade, a pessoa pula fora, ninguém assiste, ninguém quer ver em santidade. Mas se você não é santidade, nós vai falar outra coisa, então fale. Mas falar em santidade, em obedecer, a palavra obediência mexe no coração das pessoas. As pessoas fogem de obediência. Mas os 10 obedientes, presta atenção, meu irmão, não herdarão o reino de Deus, está escrito na palavra do Senhor. Então veja aqui, então ele vem com todo engano, esse camarada, esse anticristo, porque ele vem possuído por Satanás mesmo. O próprio Satanás é possuído, veja, pelo engano de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem. Agora, o motivo, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Presta atenção, meu amigo que está me escutando. Se você agora não recebeu o amor da verdade, ou não amar a verdade como ela está em Cristo Jesus, você vai ser ludibriado pelos enganos do anticristo. Você vai abraçar o erro, vai abraçar o mal, vai abraçar as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, os falsos profetas, os falsos apóstolos, que tem muito, enganando as pessoas. E as pessoas caem como pato, porque não amam a verdade. A fé do Evangelho é uma luta, é um combate, meu amado irmão. Glória a Jesus. Veja que uma coisa é séria. Então aqui diz o seguinte, né? Eles não amaram a verdade. Então, a pessoa que crê verdadeiramente em Cristo, na verdade de Jesus, ele não somente acredita de todo o coração, mas ele abraça, ele ama a verdade, porque o amor de Deus é derramado do coração dele pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Veja bem, e assim o cristão começa o quê? A lutar o bom combate da fé. Por quê? Por amor à verdade. Aquele descobre a verdade, você agora não quer mais perder a verdade. Por amor à verdade que ele acabou de descobrir, de amar, né, de ser liberto por ela, de receber a paz de Deus que excede todo entendimento, a alegria do Espírito Santo, a certeza da vida eterna, ser templo e morada do Espírito Santo, epa, eu agora vou lutar por essa verdade. Agora tem uma luta. Vamos lembrar de Adão. Deus disse a Adão: cuide do jardim. E disse mais, ele mandou ele vigiar o jardim, guardar o jardim. Ele não guardou. A Bíblia diz: guarde o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. O que é que eu tenho? A fé. Eu tenho que guardar essa fé. Ela tem que ser guardada, vigiada, protegida, porque o alvo de Satanás é roubar a minha fé e a sua fé. Fé em quê? Na verdade. Se você estiver crendo na mentira, ele não está nem aí, não se preocupa com nada. Você está no erro, na idolatria, na feitiçaria, crendo na reencarnação, ele não está nem aí. Agora, com você, se eu creio na ressurreição conforme está na Bíblia, aí o diabo se levanta. Se eu só creio em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mais ninguém, aí o diabo se levanta. Mas se você for crer na idolatria, eu creio em Deus, em fulano, em Beltrano, pronto, aí o diabo fica quietinho, pronto, esse aí já é dele. Ele, irmão, uma coisa é séria, nós temos que crer na verdade conforme está na palavra do Senhor. Não é a palavra do homem, é a palavra de Cristo. Porque ele diz lá em João, no capítulo 12, versículo 48. Ele diz: nós vamos ser julgados pela palavra que ele falou. Ele disse: a palavra que eu vos disse, essa vai julgar você no último dia. Glória a Jesus. Ele quer que de Judas, capítulo, só tem um capítulo, Judas, né? Versículo 3 e 4. Judas é lá vizinho Apocalipse. Eita, meus irmãos, vai anotando aí, meu amado, para depois você meditar. Judas, versículo 3 e 4, ele quer que Judas diz: amados, procurando eu escrever com toda a diligência acerca da comum salvação, tive necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. Veja, a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos, porque se introduziram alguns, que já antes estava escrito para esse juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Veja, irmão, a pessoa pega a graça de Deus e transforma em dissolução. Agora estamos na graça, aí podemos pecar, estamos na graça, e sermos dissolutos ímpios, meu irmão.
Pega o nome de Jesus Cristo e com o nome de Cristo faz bagunça, né? Aí o nome de Jesus é vituperado por causa disso. Tem que ter cuidado, porque Jesus é santo, ele requer santidade. A noiva dele é santa, imaculada, sem mácula, sem ruga. Quando ele vier buscar uma igreja, ele vem buscar uma igreja imaculada, santa. A gente tem que andar nesse caminho de santidade e justiça. Não interessa a igreja que você tiver, não. Interessa sim. Por quê? Porque se você tiver numa igreja que não pregue santidade e justiça, pode pular fora, porque é contrário à palavra de Deus. Eu não tenho nada contra a placa de igreja, mas se no lugar onde a pessoa não estiver pregando santidade e justiça, afastando o homem do pecado, para seguir a justiça de Deus, pode pular fora, porque não está caminhando para o céu, está caminhando para outro lugar. É outro Jesus, não é o Jesus da Bíblia, não. Porque Jesus diz: santifica-os, dizendo a oração dele, santifique eles, os apóstolos, na verdade, a tua palavra é a verdade. O Paulo diz, aliás, Hebreu diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É sério, meus amados irmãos, glória a Jesus. Então temos que batalhar por essa fé. O inimigo das nossas almas, ele vem de todos os lados. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta a Timóteo, ele diz: olha, nos últimos tempos os homens não suportarão a sã doutrina, mas vão amontoar para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências. Ou seja, tem igreja para todo tipo de pessoa. Eu não gosto dessa igreja, que ela gosta muito de santidade. Então pode ir para outra, tem muitas aí. Eu gosto daquela que ela pode andar do jeito que quiser, fazer o que quiser, pensar o que quiser. Está pensando em ir para o céu? Meu irmão, e a igreja é clube social, meu irmão? A igreja é um povo separado do mundo. É um povo que foi chamado do mundo, tirado do mundo. Se fosse para andar igual ao mundo, fazer o que o mundo faz, para que precisar de Jesus Cristo? E Jesus liberta de verdade. A salvação é completa. Ele salva o homem do poder do pecado, do poder do diabo, da morte, do inferno, da condenação eterna. E começa uma luta, eu falei aqui, começa uma batalha. A gente está falando da batalha da fé. Essa guerra começa dentro da pessoa. Presta atenção, batalha contra o quê, irmão Abraão? Não é uma consciência doendo, se acabando nada. A consciência está repousando, a sua consciência está em paz. Você está em paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, sendo povo justificado pela fé, temos paz com Deus. Você tem a alegria do Espírito Santo, que você está fazendo a vontade do Senhor. Mas tem uma guerra sim, tem uma batalha contra quem? Contra a tentação. Como é tentado, nós somos tentados. E outro detalhe, o diabo não vai tentar, a pessoa já está caído. Ele não vai tentar, o cara já está no pecado. Ele vai tentar quem está em pé, que é para derrubar. Ele vai tentar quem está andando em santidade, em retidão diante de Deus, para jogar no chão. E essa tentação vem de várias formas. Ele pode jogar pensamento terrível na mente da pessoa. E a pessoa pensando que é Deus, o pensamento é do inimigo. Né? Blasfema, muitas coisas. Incredulidade, você não crê na palavra. Será que é verdade? Será? Esse será vem tudo do inferno. Quando é com relação à palavra do Senhor. Ou pode usar pessoas para lhe atormentar, para te roubar a sua fé, roubar a sua paz, roubar a alegria do Espírito Santo. Então o inimigo usa de todo jeito para ver se você sai do caminho. Mas você não serve nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o combate, é a luta. Veja a luta dos apóstolos. É o combate. Quando Paulo escreve essa epístola que nós estamos lendo aqui aos Filipenses, ele estava preso. Por que Paulo estava preso? Por causa da sua fé. Somente por causa da fé. Se ele não fosse cristão, ele estaria solto igual os outros. Mas por causa da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo estava preso. Quando ele escreve aos Efésios, preso também. Por quê? Por causa da sua fé. E aí vai. Quando ele escreve aos Colossenses, estava preso também. Quando ele escreve a Filemão, estava preso. Então veja, irmão. Preso por quê? Por causa da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E ele escrevendo a Timóteo, ele diz: todo aquele que quiser ver piamente Jesus Cristo, ele padecerá perseguição. Esse combate é diário, o combate é diário. Nós somos soldados de Jesus. Presta atenção, meu irmão, minha irmã, você está passando luta, combate. Sabe por que você está passando essa luta? Porque você é um soldado de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que o mundo está se levantando contra você? Porque você está trilhando o caminho da verdade. Porque você está andando no caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna. Você olha para a direita assim e vê a multidão tão folgado e parece que não passa luta, e parece que não passa prova. Você olha para seus vizinhos e parece que eles são até mais felizes do que você. Olha para os ímpios que não temem a Deus aí e é tudo de barriga cheia, tudo dá certo para ele, tudo é bonito para ele, é sim, mas presta atenção, esse é o caminho largo, é o caminho espaçoso que conduz à perdição. Nós estamos indo para o céu, entramos numa porta estreita e estamos caminhando por um caminho estreito até o fim. Essas batalhas diárias. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, veja o que é que diz aqui o apóstolo. 2 Timóteo 2, 3 e 4, veja, irmão, uma coisa é séria.
Eita Jesus, veja, 2 Timóteo, Paulo disse para Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Eita Jesus. Veja, 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 12 e 14, Pedro fala a mesma coisa, porque eles estavam no mesmo embate. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 14, veja o que é que Pedro fala aqui, ó. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Paulo diz que o peso de glória que está esperando a gente não é para se comparar com as aflições desse tempo presente. As aflições são muitas, mas tem um peso de glória eterna que é maior do que tudo isso. Aqui é só um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá e não tardará. E nós temos que estar de olho na eternidade, irmão. Tira o olho daqui, do agora, da terra, e se concentre no céu, na eternidade, para onde a gente vai morar eternamente. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Estamos aqui passando só uma chuva, só um pouco de tempo, cumprindo a missão que Deus determinou para nós fazermos. Nós aqui determinamos onde vamos passar a eternidade. Eu quero ir passar a eternidade com Jesus Cristo no céu. E você quer ir passar onde? Glória a Deus. Que é o caminho fácil, que é o caminho da liberdade, da libertinagem, para fazer o que quiser. Vá. Eu quero o caminho de Jesus Cristo, o caminho da obediência. Glória a Deus. Tem luta? Tem aflição? Tem. Porque a gente tem que batalhar pela fé do Evangelho, contra as seitas, contra as heresias, contra as mentiras de Satanás. A gente tem que estar a pregar a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E veja bem, esse crente, ele vai combater esse combate não na sua força, não no seu poder, que ele não tem. O ser humano não tem como combater pela sua própria força. Tem que ser no poder do Espírito Santo. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Veja que Jesus diz aqui, Atos 1 e 8. Eita glória. Tenho que correr que a hora está indo, meu Pai. Atos 1 e 8. Eita Jesus, me ajude. Atos 1 e 8, Jesus disse, mas recebereis a virtude. Virtude é poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha. É na virtude, é no poder do Espírito Santo. Em 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo fala das nossas armas para esse combate. 2 aos Coríntios 10, 4 e 5. Eita, que Jesus maravilhoso esse nosso. O que é que eles aqui, aí? 2 aos Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição da fortaleza, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Eita glória a Jesus. Nesse combate, meus irmãos, tem lágrima, tem dor, tem sofrimento. Veja aqui, Filipenses 9. Aleluia. As pessoas estão querendo uma religião hoje somente de pular, de achar graças. Não, meus irmãos, tem a hora da alegria. A alegria dentro do Espírito Santo é contínua, lógico. Tem a hora do louvor, da adoração. Mas o combate, o embate contínuo traz lágrima, traz dor e traz sofrimento. Glória a Jesus. Porque enquanto nós estamos aqui nessa liberdade no Brasil, tá nosso irmão lá na Coreia do Norte sem poder nem ter um versículo da palavra do Senhor. Nós vamos sendo perseguidos lá na China, nos países de maioria muçulmana estão sendo perseguidos. Veja que tribulação. Lá na Eritreia, por exemplo, eles são perseguidos. Meu irmão, não é brincadeira não. Enquanto a gente está nessa liberdade, aí a gente aproveita a liberdade para estar bem tranquilo. E o que é que a gente vai fazer com os nossos irmãos que estão lá? Glória a Jesus. Então, Paulo estava preso, veja, estava preso, mas preocupado com os irmãos que estavam soltos, mas precisava da palavra do Senhor. E quando ele estava solto, era orando. Ele diz aqui para os filipenses, o que é que ele diz aqui? Filipenses 1 e 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu lembro de vós, fazendo sempre com alegria, oração por vós, em todas as minhas súplicas. Veja, Paulo preso e se lembrando da igreja lá que estava solta. A gente está solto aqui e está esquecido dos irmãos que estão lá presos, sem poder pregar o evangelho, nem viver o evangelho como nós vemos nessa liberdade. Veja, irmão, como é que Deus olha ver tudo isso. O egoísmo, as pessoas só pensando no materialismo, só pensando em crescer financeiramente. É dinheiro, dinheiro, dinheiro toda hora, pensando, invejando uns aos outros, e crescendo em poder e fama. Ele, que coisa terrível, irmão. O evangelho, a palavra diz aqui, o amor é o dinheiro, é a raiz de toda sorte de mal. O dinheiro é ruim, mas não tem sua finalidade, ele não pode ser rei, nem pode ser senhor, senão ele torna um ídolo, se torna mamon. É sério, meus amados irmãos.
Então veja aqui, Filipenses 1:29, o que é que o apóstolo diz? Porque a vós, falando para nós, vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Não somente crer em Jesus, mas padecer por Jesus. A primeira parte todo mundo quer, eu creio, mas padecer por ele. Aí a maioria da marcha ré. Tomar a cruz, aí não. Negar a si mesmo, Deus me livre. Fazer um sacrifício por Jesus, nunca. Ele fez e está fazendo todo dia sacrifício por nós. Veja, meus amados irmãos, como nós precisamos entender o combate da fé. Porque enquanto os cristãos estiverem dormindo sem combater, o inimigo está trabalhando. As seitas estão se multiplicando. Aleluia. A imoralidade está crescendo, a criminalidade está crescendo. E o que é isso? Aí bota a culpa no governo, falta polícia. É por causa do... não, irmão, sabe o que é? É a igreja dormindo. A igreja era para se levantar no poder do Espírito Santo, pedindo a Deus um poderoso avivamento espiritual. Quando o Espírito Santo vem, corrige o homem do pecado, da justiça, do juízo. O ladrão deixa de roubar, o traficante deixa de traficar, o drogado é liberto das drogas, o homossexual deixa para lá, a prostituta sai da prostituição. Então o Espírito Santo faz isso, e a igreja sabe disso e está dormindo. Então não é culpa do governo, o problema do Brasil e do mundo é espiritual. Glória a Jesus. Qual era o problema de Sodoma e Gomorra? Era espiritual. Só tinha um homem lá que temia a Deus, era Ló. E eles odiaram, aborreceram Ló. Veja, irmão, uma coisa é séria. Se a igreja começar a buscar a Deus de verdade, sem querer se despreocupar com fama, com poder, com posição, buscando o poder do Espírito Santo para libertar as almas cativas do poder de Satanás, o evangelho penetra nos lares, em todos os lugares. Não há pessoas passando fome, não haverá favelados. Não, porque o Evangelho transforma. Quando o Evangelho chega, ele transforma as pessoas, transforma a vida das pessoas. Ele transforma primeiro espiritualmente. Primeiro Deus muda o coração. Mudou o coração, todas as atitudes da pessoa mudam, porque a fé é do coração. É do coração que procede o mau pensamento, tudo quando não presta. Então Deus vai mudar a fonte, pam, muda o coração, aí muda a pessoa. Pena não resolve, cadeia não resolve, nada disso resolve, mas o Espírito Santo resolve, o poder de Deus resolve, aleluia, a palavra ungida pelo Espírito Santo vai lá e liberta a pessoa, tudo é possível ao que crê, aleluia. Veja, o apóstolo Paulo saiu sem ter condição, saiu sem dinheiro, saiu no poder do Espírito Santo. Os apóstolos me disseram, saiu no poder do Espírito Santo. E o irmão acha que o mundo naquele tempo era diferente de hoje, a ruindade era a mesma, irmão. O pecado, hoje é o mesmo pecado, ele está vestido só com roupa diferente, mas é o mesmo pecado. Aleluia! Hoje a gente perde muito tempo, irmão. Hoje tem muito entretenimento, a gente está se entretendo, perdendo tempo. O diabo está ganhando terreno com isso. Mas aquele povo vivia na oração, buscando Deus, buscando o poder do Espírito Santo. E Deus operando maravilha, libertando, salvando cidades inteiras. E sabia lá que quando Deus usou o apóstolo Pedro numa cidade lá, que ele ressuscitou Tabita, a cidade todinha se converteu. Veja que coisa maravilhosa, uma cidade para Jesus, porque uma ressurreição aconteceu. Glória a Deus, eu tenho um desejo de ver uma cidade inteira. Né? Outro detalhe, esse combate é só nesse mundo. E ele vai até o último dia da nossa vida. Ele começa no dia que a gente aceita Jesus, tira a espada da bainha. E esse combate vai até o fim. Paulo diz aqui, 2 Timóteo, capítulo 6, capítulo 4, versículos 6 e 8. Veja o que ele diz aqui. Eita, que bom combate maravilhoso. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8. Veja o que ele diz aqui, ó. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Veja, Paulo estava bem pertinho de morrer. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Agora que ele diz, e não somente a mim, mas a todos que amaram a sua vinda. Veja, irmão, coisa linda. Estamos preparados para fazer o que Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Como é que está a nossa fé? Vamos combater pela fé do Evangelho, irmão. Vamos guardar essa preciosidade da fé, crendo de todo o coração, amando a verdade como ela está, e deixando que essa verdade nos transforme, nos santifique, nos liberte. Glória a Deus, que a gente vai morar no céu, a gente vai conviver com Deus santo, 3 vezes santo. Quando Isaías viu Deus, os serafins estavam rodeando Deus assim no seu trono de glória. E eles diziam, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. O céu e a terra estão cheios da sua glória. Quando Deus se levantar, a Bíblia diz, ele vai espantar a terra.
céu e terra vai tremer, as pessoas vão entender o que é a santidade de Deus. Deus odeia o pecado, irmão. Então nós temos que nos livrar dele, se agarrando com Jesus Cristo, com o sangue do Cordeiro, dizendo: Jesus, eu quero uma vida santa, entre aqui, me lave, me limpe, me transforme, me liberte. Não olhe para ele não, ele só passou, eu digo: Jesus, entra aqui, ó, me liberte, me transforme. Eu quero ver em santidade, porque eu vou morar com o Senhor em santidade. Quem habitará com as labaredas eternas? Eita glória a Jesus. Aleluia. Mas concluindo, meus irmãos, nós temos promessa gloriosa, irmão, da vitória. É uma batalha, sim, mas é uma batalha que a gente já sabe. Se a gente se engaja nela com fé, com amor, com esperança, ao lado do capitão da nossa salvação, é uma batalha com certeza de vitória. Veja o que o apóstolo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Eita Jesus Santo. 1 Coríntios 15, 57. Diz assim a verdade de Deus: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos dá vitória por meio do capitão da nossa salvação, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 2 Coríntios 2 e 14, veja o que é que diz a palavra do Senhor. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. E por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Veja a parte A do versículo. E graças a Deus que sempre, sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Ou seja, sem Jesus eu sou derrotado. Sem Jesus eu estou do lado errado. Eu quero estar do lado certo, do lado do Salvador. Eu quero ver a verdade triunfar. Eu quero ver a mentira cair por terra. Eu quero ver o amor triunfar. Eu quero ver Jesus reinar e triunfar. Eu quero ver a luz reinar e as trevas cair fora. Eu quero ver você também. Tem um hino que diz: eu quero ver. Eu quero ver o povo santo se alegrando. Eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver o povo santo se alegrando. Só alegria real se houver santidade real. Porque essa alegria de Deus, vem de Deus. Quando a gente agrada a Deus, a recompensa que Ele nos dá, a alegria do Espírito Santo. E a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. Veja aí, irmão, como é que diz a palavra do Senhor. Mas, irmão Abraão, você não podia trazer uma palavrinha mais branda, não. Meu irmão, fala que Jesus me deu. Eu fui buscar, fala que Ele me deu. Mateus 24, 12 e 13. Jesus diz assim, falando do final dos tempos: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, se esfriará. Aí, mal 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja, irmão, a batalha é grande, o amor desse está esfriando, o amor desse esfriou, e você ali, irmão, o meu não vai esfriar não. Eu estou agarrado com a verdade, eu amo a verdade, e o amor de Deus vai preenchendo o coração. Quem quiser esfriar, esfrie você. Eu não vou esfriar. Não deixe que seu amor esfrie. Se sustente firmado na fé do Evangelho, fé em nosso Senhor Jesus Cristo, fé na verdade, aleluia, se santificando para Deus, se separando para Deus cada dia. Pode alguém mangar de você, criticar, zombar, escarnecer, achar que você é cafona, é quadrado, ou que é radical, mas Jesus veio buscar e salvar os pés dele, veio para santificar uma noiva, separar um povo para ele, santificar e levar para o céu. Ele morreu, irmão, para aniquilar o pecado. Como eu vou agarrar o pecado que Jesus morreu para aniquilar ele? Como eu vou ficar do lado do inimigo do Salvador, que ele veio para desfazer as obras de Satanás? Nós temos que estar do lado da justiça e da santidade, do lado do amor de Deus. Esse é o amor. As pessoas querem confundir amor. Eu não sei que amor é esse. O amor que tolera o pecado, que abraça o pecado, que beija o pecado. Isso não é amor, não. Isso é falso esse amor. O camarada, esse amor é falso. Ele vai para o inferno, você vai também. O amor verdadeiro é aquele que corrige. A Bíblia diz que Deus ama e nos corrige. Deus é como um pai. Ele nos ama, ele nos corrige, porque ele só quer o bem de nós. Se o pecado nos faz mal, eu não quero, porque o pecado vai lhe fazer mal. Tira esse negócio daí. Eu quero ser em santidade que vai lhe fazer bem aqui e na eternidade. Oh, glória a Jesus. E por último, Apocalipse 2:10, para a gente terminar por causa do horário. Eita Jesus, que promessas gloriosas. Vamos combater, irmão, vamos combater. Apocalipse 2:10, veja o que é que o Senhor diz para nós. Apocalipse 2:10. Glória, glória, glória. Diz assim a verdade: não tema das coisas que hás de padecer. Veja, irmão, como o Espírito Santo é lindo. Ele já anuncia, você vai padecer, não tenha medo não. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão,
para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Agora veja a promessa: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse bom combate, esse combate é até o fim, até a morte. Haja o que houver, não interessa o que vai acontecer, eu vou permanecer fiel. Diga, me dê graça, Jesus, peça graça. Eu preciso de graça, do poder do Espírito Santo, do amor de Deus cada dia derramado no nosso coração, para a gente ser fiel até o fim. Aleluia, meus amados. Então aqui nós concluímos a nossa meditação de hoje, a mensagem de hoje. O combate da fé do Evangelho. Os vencedores vão chegar no céu. Aqueles que vencer esse combate, nós temos tudo para vencer e chegar lá. Jesus me ama, Jesus lhe ama. Ele tem poder suficiente para fazer eu e você, nós, vencermos. E Ele quer que eu e você vença. Cada dia Ele está do meu lado. Jesus está do seu lado, meu irmão. O combate está grande, a luta está grande, mas pense nisso. Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo está aí dentro de você para dar graça, lhe dar força. Ô irmão Abraão, eu caí, fracassei, pequei. Ainda tem, meu irmão. Você faça o seguinte: se arrependa, confesse a Jesus e larga esse pecado e se agarre com a cruz de novo e continue no caminho. Mas irmão Abraão, eu não aceitei Jesus ainda. Tem tempo para mim? Tem. Aceite Jesus hoje como seu Senhor e seu Salvador e entre no combate da fé. Se arrependa dos seus pecados e receba Cristo como seu Salvador pessoal e entre nessa vida de santidade. Jesus me santifica, me purifica, me lava, me limpa, me transforma. Eu quero ser um soldado da cruz, eu quero andar com o Senhor, eu quero chegar no céu. Vou entrar nesse combate. É o bom combate da fé, é o da fé do Evangelho, fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não é fé em outra pessoa, em homem nenhum, irmão. É fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus, nosso Senhor, continue nos abençoando.